Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar meditando sobre o Espírito Santo nos livros históricos. Desta feita, já há alguns meses, no livro dos Juízes. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou o quê, meus amados irmãos? A graça. A época dos Juízes foi uma época de pecado. Foi uma época de crise espiritual, foi uma época de grande dificuldade. Mas também foi uma época de grande operação de Deus. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pela Bíblia, não é pelo dom de profecia, é pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, eu profetizo que toda essa crise que a igreja, de um modo geral, tem passado, vai ser derramada uma grande ação do Espírito Santo. Parece que vocês não entenderam ou não creram. Apesar de toda essa crise que a igreja tem passado, vai haver uma grande manifestação do Espírito Santo. Porque onde o pecado abundou, superabundou o quê, meus amados irmãos? A graça. A graça é maior. Deus é maior do que o diabo. Deus é maior do que os homens. Deus é maior do que tudo. Quem diz glória a Deus por isso? Aleluia! E bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Irmão, nós estamos estudando o Espírito Santo na vida de Sansão. E o Espírito Santo na vida de um homem ou na vida de uma igreja não é fácil. Tem lutas. Então a gente tem que aprender as lutas que surgem no avivamento para que quando chegar o avivamento, a gente já esteja prevenido. A gente já esteja vacinado. Isso aqui são vacinas espirituais para uma igreja saudável. O que sustenta a igreja não é o avivamento. O que sustenta a igreja é o ensinamento da palavra de Deus. Por exemplo, se a chuva cair e não tiver semente, se a chuva cair sobre um campo e não tiver semente, o que é que vai acontecer? As chuvas não servirão para muita coisa, porque não tinha semente. A chuva serve quando o campo está semeado. Aí a chuva produz crescimento, nascimento e crescimento. Então estamos lançando a semente. E a única coisa que nós podemos, com a ajuda de Deus, fazer é lançar as sementes. E a chuva, quem manda é o Pai Celestial. Amém? Quando Ele mandar a chuva, esse campo todo com semente, imagine que jardim. Imagine que coisa linda quando Deus mandar a chuva em um campo semeado. Aí é fruto que não acaba mais. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus. Então, a chuva ela tem que cair num campo semeado. Né? E o que é que nós estamos fazendo? Cada doutrina, cada estudo bíblico, estamos lançando o que, meus amados irmãos? Paulo plantou, Apolo regou, mas só quem pode dar o crescimento, quem é? Deus. Nós estamos fazendo o que podemos, com a ajuda dele. E se ele não ajudar, nem o que podemos fazer, nós poderemos. Só com a ajuda de Deus. Os irmãos viram que Sansão foi escolhido, foi usado, foi abençoado por Deus. Mas onde tem o homem, tem as dificuldades. Onde tem o homem, tem as falhas. Eu já expliquei aqui que nos grandes avivamentos houve muitas dificuldades. Estão lembrados que nós falamos isso? Porque nossos historiadores, a grande parte são romancistas. O romance só conta o lado bonito, né? Só conta o lado romântico, o lado belo. Mas quem vai estudar mais profundo, vê que nos grandes avivamentos não só teve o lado belo, o lado romântico. Houve lutas, houve conflitos, houve problemas, houve escândalos, houve dificuldade. Todavia, maior é o Senhor nosso Deus do que todas as coisas. Vamos abrir a Bíblia, os que puderem, no livro de Juízes 14. Nós vimos que a semana passada, Sansão, ele tocou fogo na seara dos filisteus. Quem ajudou Sansão? Me ajude a pregar. Quem foi que ajudou Sansão? Foi Deus. Mas usando quem? Mas precisava Deus usar raposa? Quem era que deveria ajudar Sansão? Os seus irmãos. Não é verdade, irmão? Mas como ninguém o ajudou, nós aprendemos a semana passada que quando ninguém nos ajuda, Deus usa a raposa.
Se você se negar a fazer a obra de Deus, se você disser, eu não ajudo, a raposa chega com a caldinha abanando e diz, eu ajudo. Glória a Jesus. E o prejuízo é seu. O prejuízo é seu. Aleluia! Deus não depende de mim e nem depende de você. Ele só depende dele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu aprendi a semana passada que se eu me negar a fazer a obra de Deus, ele vai usar uma raposa. E choca mais ainda. O irmão sabe que uma raposa choca, ela fica valente, né? Ela fica brava. Então, foi o que eu aprendi também entre as demais coisas semana passada. Quando a seara pegou fogo, destruiu as vinhas, destruiu os trigos que já estavam amarrados. Diz que o trigo já estava maduro, já estava em feixe. Já pensou, irmão? Um campo cheio de feixes de trigo e as raposas tocaram fogo em tudo. E tocou fogo nas vinhas e tocou fogo nos olivais. Tocou fogo em tudo. Sapecou tudo, queimou tudo e os filisteus ficaram grandemente irados. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi e perguntou, os filisteus perguntaram, quem fez isto? E não precisava nem perguntar, alguém na mesma hora respondeu, quem foi? Sansão. Sansão foi quem fez isso. E explicaram o motivo. Sansão, o genro do Tinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro, que eu não vou falar porque vocês já sabem. Uma traição, estão lembrados? Traição do pai da moça. E traição de quem, meus amados irmãos? Do amigo do noivo. Já pregamos, por sinal, é aquela mensagem que Deus me deu aqui. A semana passada, Deus me deu com um caldo mais grosso ainda, porque foi só para pastores, em outro estado que Deus me levou, e eu entreguei lá sobre o amigo do noivo. O amigo do noivo tem que ser fiel. O amigo do noivo, estão lembrados, irmãos amados, nós falamos aqui, que o amigo do noivo era aquele que ajeitava o casamento, era aquele que conquistava a moça para o noivo, era aquele que ajudava. E mesmo que o noivo morresse, o amigo do noivo, eticamente, legalmente, não poderia casar com a moça, porque era uma falta de ética, era uma falta de respeito e uma grande traição. Mesmo que o casamento acabasse, estão lembrados? O amigo do noivo não poderia casar com a moça. Era lei e era ética moral naquela época. Mas o rapaz, irmão, só foi Sansão dar as costas. Não foi assim? Se ele não quer mais, venha cá, glória a Jesus, né? E o pai da moça foi quem entregou. Sansão não sabia, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Sansão não sabia. Veio depois, arrependeu-se, veio atrás da noiva. Quando chegou lá, ela já estava casada com seu amigo de confiança. E, meus amados irmãos, Sansão irou-se, tocou fogo nas vinhas e nos olivais e no trigo. Os filisteus disseram, quem fez isso? Disseram, foi Sansão. Por quê? Porque ele irou-se com o sogro. Porque o sogro deu a esposa dele em casamento ao amigo. E disseram, pois agora nós vamos nos vingar dela. Olha só, irmão. Vamos nos vingar dela e nos vingar da casa do pai. Leia o versículo 6 todo para nós entendermos. Então disseram os filisteus, quem fez isto? E disseram, Sansão, o genro do Tinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Irmãos, vocês estão lembrados que quando ela era noiva de Sansão, os filisteus disseram que ela tinha que descobrir o quê? O segredo, o enigma de Sansão. E disseram para ela, se você não traí-lo, se você não conseguir para a gente toca fogo em você e toca fogo na casa de quem? Do seu pai. Ela, com medo do fogo, com medo de ser destruída, traiu a quem? Traiu Sansão. Para não ser queimada. Só que agora, os filisteus, o que foi que fizeram com ela? Tocaram fogo nela e tocaram fogo na casa do seu pai. Irmão, não concorde em trair ninguém com ameaça, porque gente ruim é gente ruim a vida toda. Não mataram ela e o pai naquela época, mas mataram
depois ela traiu Sansão. Irmãos, o cristão verdadeiro, ele não trai ninguém. Ela traiu tentando fugir do fogo, foi assim ou não foi? Mas lá na frente, fugiu, escapou. Irmão, não faça o mal, não faça o mal, porque o mal vai lhe alcançar. O mal vai lhe alcançar. Ela traiu Sansão, Sansão confiou a ela o segredo, ela disse aos inimigos de Sansão, e Sansão perdeu o enigma, perdeu a aposta, e teve que matar 30 filisteus para entregar as vestes de casamento para eles, e agora eles, os filisteus, a mataram, tocaram fogo nela e tocaram fogo na casa do pai. Porque gente má, irmã, não tem jeito. Gente mal, não adianta você se unir com gente má, com gente perversa. Não adianta pensando que vai escapar, porque quem é ruim a vida inteira. É o escorpião. O escorpião, quase todo mundo sabe, mas tem gente que não sabe. Diz que o escorpião deu uma cheia numa lagoa e tinha uma ilhazinha dentro da lagoa e morava o escorpião e um bocado de sapo. A cheia foi subindo, os sapos, vamos embora. Os sapos saíram nadando e o escorpião disse, leve eu, não, nem me leve, leve eu, né? O escorpião era analfabeto, disse, leve eu. Aí os sapos disseram, não, se a gente botar você nas costas, você vai picar a gente. Pico não, eu prometo por Santa Madalena, que eu não pico vocês, porque se eu picar vocês, eu morro. Então eu prometo ir bem quietinho nas costas de um de vocês. Rapaz, tu é perigoso, tu é mau. Não, mas você não vai me levando? Me leve. Um pobre de um sapo besta botou o escorpião nas costas. E saiu nadando. Quando chegou no meio da lagoa, o escorpião picou o sapo. E uma picada de escorpião mata um sapo, mata até criança. Na verdade, depende. Quando o sapo recebeu a picada, botou para morrer e disse, olha, vai afundar eu e você. Você me picou. Ele disse, me desculpe, compadre sapo, é a minha natureza. E morreu o sapo, e morreu. Ele morreu, mas morreu fazendo o mal. Porque quem é mau, irmão, é mau. Nem que morra, mas continua fazendo mal. Não muda não, natureza de escorpião não muda. Se uma pessoa tem a natureza de escorpião, você vê, os filisteus prometeram que se ela não descobrisse o segredo, eles matavam. Ela descobriu, eles não mataram. Não mataram naquela hora, mas o que, meus amados irmãos? Mataram depois. Porque a natureza de escorpião é perversa, é má, é perversa, né? E só tem um meio para mudar o escorpião, é Jesus. Mas tem escorpião tão ruim que nem Jesus transforma. Não é que Jesus não possa, é que o escorpião não dá lugar. Morre ruim, morre. Diz que o escorpião, quando ele está, se você pegar álcool e colocar ao redor de um escorpião e tocar fogo, diz que ele fica doidinho tentando fugir, não consegue, aí ele pica ele mesmo. Tchum! Sabia disso? Eu ouvi falar, não sei se procede. Alguém já fez essa experiência? É verdade? É? Pronto, tem um gente perigoso aqui que fez isso com o escorpião. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus das autoridades. O irmão está dizendo que é pior, é biólogo. Ele diz que é biólogo. Biólogo é perigoso, né, irmão? Não quero conversa com ele. Então, irmãos amados, os filisteus não mudaram. Veja que ela ajudou os filisteus. Foi assim ou não foi? Mas agora eles tocaram fogo nela e tocaram fogo na casa do pai dela. Irmãos, a gente vai ficando velho e vai vendo isso. A gente, quando é jovem, a gente sonha que as pessoas mudam. A gente dissimula, não, foi porque fulano é novo, mas depois vai melhorar. E à medida que os anos vão passando, a gente vai vendo que aquela pessoa não muda. Pelo contrário, parece que o veneno vai apurando, parece que o veneno vai aumentando mais ainda, a ruindade vai aumentando. Mas não temas, maior é o que está contigo do que o que está com os filisteus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Do filisteu cuida Deus. Amém? Então eu aprendo aqui que aquela moça traiu Sansão, fez aliança com os filisteus e os filisteus tocaram fogo na casa dela, com pai, com mãe, com tudo, que foi ali uma vingança de Deus contra a traição dela com Sansão. Muito bem. Outra coisa que eu aprendo, né? Sansão, agora veja, irmão, o que é crente. Sansão não ficou com ódio da moça.
e nem ficou com ódio do pai. Ficou irado. Mas quando os filisteus tocaram fogo na casa dela, Sansão ficou irado com os filisteus. Sansão poderia ter achado, já que ela traiu Sansão, era para ele ter achado o quê? Se fosse um homem mau, se ele fosse um homem perverso, era para ele ter achado bom que os filisteus tocaram fogo na casa dela, com pai, com mãe, com tudo. Mas Sansão não aprovou, porque o salvo, irmão, o salvo, ele não se alegra com ninguém sendo destruído. O salvo, mesmo que seja ferido, Sansão poderia ter dito, bem feito. Poderia ter dito, bem feito, você me traiu, agora os filisteus lhe mataram. Mas Sansão ainda foi tomar vingança, porque os filisteus mataram o pai da moça e mataram a moça queimada e a família da moça. Sansão não gostou, Sansão não aprovou, porque o salvo, ele não se alegra nem com a derrota dos seus inimigos. Vamos ver Provérbios 24:17. Tem uma revelação. Sansão poderia ter batido palmas. Sansão poderia ter batido palmas quando os filisteus tocaram fogo nela e no pai. Mas Sansão não se alegrou com aquilo, pelo contrário, ficou irado com os filisteus. Vamos ver qual é a recomendação de Deus. 1, 2, 3. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Prossiga. Para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele, do inimigo, a sua ira. Olha, volta um pouquinho, quando o teu inimigo cair, não te alegres. Aquele que lhe fez mal, quando ele cair, não é para você se alegrar, não. Nem quando o teu inimigo tropeçar, se regozija o teu coração. Por que não devemos nos alegrar? Quando Sansão viu a moça queimada, quando Sansão viu o pai dela era um crápula. O pai dela era um crápula ou não era? O amigo dele era um crápula ou não era? Será que naquele bolo o amigo dele foi queimado também? Foi ou não foi? Foi que estava tudo na mesma casa, estavam todos na mesma casa. Foi queimado a moça, foi queimado o amigo de Sansão que traiu Sansão, foi queimado o pai da moça, foi queimada toda aquela corja. Mas Sansão não se alegrou. Sansão não ficou feliz, mesmo traído, mesmo lesado, mas ele ficou com raiva dos filisteus, porque os filisteus fizeram aquele mal. Porque a palavra do Senhor diz, quando o teu inimigo cair, não te alegres. Não, irmão, o cristão não se alegra. Mesmo aquele que lhe fez mal, quando ele chegar na desgraça, porque quem faz o mal, a desgraça vai chegar para ele. As pessoas que fazem mal a você, não adianta, mais cedo ou mais tarde a desgraça vai chegar para essas pessoas. É inevitável, mas o Senhor manda dizer que quando ele cair, o teu inimigo cair, não te alegres. Quando ele tropeçar, não se regozije o teu coração. 18, para que o Senhor não veja isso e seja mal aos seus olhos. E desvie dele a ira. Quer dizer, a ira de Deus que vai cair no camarada, Deus vai desviar dele e vai colocar em você. Então, quando o seu inimigo cair, ore por ele. Quando o seu inimigo cair, tenha misericórdia. Quando o seu inimigo cair, não zombe dele. É a recomendação divina para nós. Quem pode dizer amém em nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus. Mas isso só faz quem tem o Espírito Santo, que é Sansão com toda a fraqueza dele, mas ele era um pneumatóforo, isto é, ele era um portador do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, o coração é esse mesmo. Glória seja dada a Jesus. Então nós aprendemos isso, que nós não devemos nos alegrar com a miséria de ninguém. Mas Sansão irou-se, irmãos. Veja o versículo 7, por gentileza. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Sansão, em vez de se alegrar com a morte do ex-sogro, em vez de se alegrar com a morte da ex-esposa, em vez de se alegrar com o amigo traidor que morreu, Sansão disse, eu vou me vingar de vocês, filisteus, porque vocês fizeram isso com a família. Vocês fizeram isso com a família indefesa. Ela me traiu, mas eu não queria o mal dela. O pai dela foi falso, o pai dela foi imoral, mas eu não queria essa desgraça. O meu amigo me traiu, mas eu não queria essa desgraça. Então, irmãos amados, Sansão disse, eu vou me vingar de vocês. E Sansão fez uma carnificina entre os filisteus. Versículo 8, por gentileza.
e feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Irmão, Sansão saiu como um elefante. Diz que o elefante, quando ele vai atacar o inimigo, ele não olha onde vai bater, não olha o elefante, mete o peito, pisa de pé. Sansão era uma máquina pesada. Disse que danificou as coxas deles, danificou perna de filisteu, quebrou tudo, saiu destruindo tudo. Não sabemos quantos Sansão matou. Não sabemos. Não sabemos quantos Sansão matou. Sabemos que Sansão matou um bocado de filisteu com ira, porque eles tocaram fogo na casa do seu ex-sogro, na casa da sua ex-mulher, mataram a família, mataram o traidor, o amigo dele que o traiu. Sansão tomou vingança dos filisteus. Versículo, na última parte, diz assim: depois que ele fez isso, ele habitou na fenda da rocha, onde, meus amados irmãos, em Etã. Veja que Sansão era um homem solitário. Você vê que não tem ninguém ajudando ele. Você vê que não tem ninguém dando a mão para ele. A gente vai entender hoje o porquê disso. Porque todas essas coisas foram na região de Judá. Ele morava onde? Vamos ver, irmãos, ele era de qual tribo? Vamos ver de qual tribo ele era? Quem lembra de qual tribo os pais de Sansão eram? Cadê a mente de vocês? Se fosse uma prova, era 0. Ah, não, 0 não, tem gente que sabe. Sansão era da tribo de Dan. A tribo de Dan era uma tribo pequena. E todos esses conflitos foi na terra de Judá. Os irmãos sabem que Israel era dividido em regiões, tribos. Isso aqui foi na terra de Judá. Você vê que Sansão está sozinho. Ele combate os filisteus, ele mata os filisteus, porque aqueles filisteus representavam o pecado, aqueles filisteus representavam a idolatria, aqueles filisteus representavam o mal. Então ele destrói aquele mal e ele vai para uma rocha. Ele vai para uma rocha. Ele habitou no cume da rocha de Etã. Aleluia. Irmão, quem é a nossa rocha? Me ajude a pregar, me ajude a interpretar o texto. Quem é a nossa rocha? Irmão, os homens de Deus geralmente são solitários, eles só têm a rocha. Sabia disso, meu amado irmão? Os homens usados por Deus, geralmente eles só têm a rocha de Etã. Ele fez aquele trabalho, que alguém veio dar a mão a ele, alguém veio parabenizar. Alguns dos judeus vieram parabenizá-lo, vieram dizer Sansão. Vieram, irmãos? Não. Sozinho ele foi para a rocha de Etã. E eu quero lhe dizer, se ninguém está contigo, a rocha de Etã está contigo. Diga o nome da nossa rocha de Etã. Jesus. Foi fraco. Diga o nome da nossa rocha de Etã. Jesus. Quem está na rocha de Etã? Levante a mão e dê um glória para Deus. A rocha. A rocha fala de segurança. A rocha, uma fenda da rocha, esconde a pessoa. Quem está dentro de uma fenda de uma rocha, está guardado. Quem está dentro de uma fenda de uma rocha, está garantido. Se você não tem ninguém, no dia que você se sentir sozinho, diga, mas eu estou na rocha de Etã. Aleluia. Aleluia. Eu estou na rocha de Etã. Ninguém me parabenizou, ninguém ficou feliz comigo, ninguém me abraçou, mas eu vou para a rocha de Etã. Aleluia. Se você está na rocha de Etã, meu filho, você está feliz. Se você está na rocha de Etã, você é bem-aventurado. Foi para a rocha de Etã. Chegou lá, não sabemos quantos dias ficou, acho que nem demorou muito. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 9, onde tem uma revelação de Deus para nós. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Glória a Deus. Os filisteus subiram, não sabemos quantos filisteus, mas sabemos que eles foram atrás do povo de Judá, porque a rocha de Etã era na terra de Judá, dos judaítas. Naquele tempo não eram chamados judeus. A palavra judeu, ela surge depois do cativeiro babilônico. Antes não são judeus, os da tribo de Judá são judaítas. Depois do cativeiro babilônico, quando eles voltam para Jerusalém, eles são chamados de
judeus. Mas antes não tem esse nome, eles eram judaítas, porque era somente uma tribo. Meus amados irmãos, a rocha de Etã era na região da tribo de Judá. E os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, estendendo-se por Leí. Então não eram poucos filisteus, era um acampamento. Eu não sei se 1.000, se 2.000, se 3.000, eu não sei quantos filisteus vieram em busca de quem, meus amados irmãos? De Sansão. Irmãos amados, Sansão era um só. E para vir atrás de Sansão veio uma grande companhia. Para vir atrás de Sansão veio uma multidão. Atrás de um homem. Glória a Deus nas alturas celestiais. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que tem a vida no altar, uma mulher que tem a vida no altar, faz medo a milhares de demônios. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é preciso vir uma legião contra ele. É preciso vir uma legião. Os demônios têm medo dele. Por que foi que vieram muitos filisteus para prender Sansão, atrás de Sansão? Por quê? Porque eles tinham medo de Sansão. Eles tinham medo de Sansão. Eles tinham medo. Sansão era cheio de quem? Me ajude a pregar, por favor. Sansão era cheio de quem? Do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, irmão, não é para você ter medo, é para você fazer medo. Homem, mulher, cheia do Espírito Santo, não é para ter medo, é para fazer medo. Dê glória para Jesus por isso. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ver, Davi passou por essa experiência. Davi era cheio do Espírito Santo? Era ou não era? Era ou não era? Vamos ver o Salmo 27, versículo de 1 a 3. Salmo 27, põe um marcadorzinho aqui. Salmo 27, de 1 a 3. Veja um homem. Quanta gente vem atrás dele? Quanta gente? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quem pode dar um amém confirmando essa palavra? Davi, ele não está falando apenas uma poesia, ele está falando de fatos que aconteceram na vida dele. Quantas vezes Davi foi cercado pelos exércitos de Saul? Quantas vezes? Um coitado, uma vez ele disse: Saul, o Senhor está perseguindo uma pulga. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Davi disse: Saul, eu sou uma pulga, e o Senhor vem com exércitos, o Senhor vem com muitos homens, o Senhor vem com um batalhão para procurar uma pulga, mas era uma pulga cheia do Espírito Santo. Uma pulga cheia do Espírito Santo faz medo a um exército. Dá para dizer glória a Deus por isso? Uma pulga. Tem hora, irmão, que nós nos sentimos uma pulga mesmo. Uma pulga é um dos menores insetos, não é verdade? Glória a Deus. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, uma pulga faz medo a uma multidão. Você vê que quando vieram muitos atrás de Sansão. Só que, e o pior, eles não foram diretamente a Sansão. Eles foram apertar os judaítas. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eles foram apertar os judaítas, irmão. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que se você é cheio, se você é cheia, se você está em comunhão com o Espírito Santo, não tenha medo dos exércitos dos filisteus. Eles é quem tem que ter medo de você. Aleluia.
Josué 23:10. Olha a riqueza de Deus. Se eu fosse você, eu andaria com aquele lápis, aquele marca-texto, só para marcar essas riquezas de Deus. 23:10 de Josué. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Pronto, somente até aí. Um só homem dentre vós vai perseguir quantos? Você já pensou uma pessoa botar 1000 para correr? Uma pessoa colocar 1000 para correr, irmão. Glorificado seja o Senhor Deus de Israel. Se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com o Espírito Santo, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em vez de você ter medo dos filisteus, os filisteus é quem tem que ter medo de você. Aleluia, glória a Deus. Um só homem perseguirá 1000. Pois o mesmo Senhor vosso Deus é o que peleja por vós, como já vos tem dito, irmãos. Olhe, como é bom ser cheio do Espírito Santo. Como é bom ser cheia do Espírito Santo. Não tem barreira, não tem exército. Ainda que o exército acampe contra você, você é vencedor. Você é cheio da graça de Deus para vencer, irmão. Aleluia. Foi uma multidão atrás de Sansão. Meus irmãos amados, o homem de Deus, irmão, ele é temido, ele é xingado. Você vê que Paulo, irmão, vamos ver Deuteronômio, antes disso vamos ver Deuteronômio 32 e 30, Deuteronômio 32 e 30. Veja aí, glória a Deus. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir quantos, irmãos? Mas um cheio de quê? E 2 cheios de quê? Olha, um homem cheio do Espírito Santo e uma mulher cheia do Espírito Santo, bota para correr 10.000. Aleluia! Agora, meu filho, vazio do Espírito Santo, pobre de nós. Vazio do Espírito Santo não tem efeito. Eles respeitavam, não era Sansão, irmão. Era o Espírito Santo que estava em Sansão. O diabo não respeita a mim, nem respeita você. Ele respeita quem está em você. Aleluia, glória a Deus nas alturas celestiais. Irmão, o povo tinha tanto medo de Paulo, irmão. O povo, os judeus, aquele povo cheio de demônio, os romanos, principalmente os judeus, que a perseguição no primeiro século não foi tanto dos romanos, a perseguição foi dos judeus. E os judeus contrataram um advogado para falar contra Paulo no tribunal. Vamos ver Atos 24 e 5. Atos 24 e 5. Um advogado foi dar um depoimento contra Paulo, ficou nervoso, chamou até um nome brabo. Glória a Deus. Um advogado chamado Tértulo. Na nossa Bíblia diz um orador, mas no original grego é um advogado. Um advogado chamado Tértulo foi dar um depoimento contra Paulo, contratado pelos judeus. Olha o que foi que ele disse. Verificamos que este homem é um perturbador. Não, essa não está boa não. Eu quero é a corrigida. Temos achado que este homem é uma peste. Eita, e promotor de sedições entre todos os judeus. Glória a Jesus. Irmãos amados. Mas não advogado, o homem não era advogado, né? O Tértulo era advogado. É assim mesmo, advogado é assim mesmo. Glória a Jesus. Irmão, o advogado Tértulo ficou tão nervoso quando foi falar contra Paulo, que no tribunal ele disse, nós temos achado que esse homem é o quê, irmão? Diga não, glória a Jesus, para não chamar nome na igreja. Já basta, glória a Deus nessa adoração. Irmãos, um homem de Deus deixa o advogado nervoso. Na nossa Bíblia diz que ele era um orador, não é assim? Não é assim, né? No versículo 1, né? É o primeiro, versículo 1? Leia o primeiro. Glória a Deus. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador. Agora leia na outra versão.
os líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo. Era seu companheiro. Colega velho. Glória a Jesus. Irmão, contrataram um advogado contra Paulo, chamado Tértulo. Glória a Deus. Na nossa Bíblia diz orador, mas no original nem todo orador é advogado, mas todo advogado, obrigatoriamente, tem que ser um orador. E o homem fazer uma peça contra Paulo, perdeu o equilíbrio, irmão. Paulo sozinho lá, estava lá o sumo sacerdote, estava lá os líderes judaicos, estava lá os anciãos, estava todo mundo, mas o advogado Tértulo ficou tremendo e disse: esse homem é uma peste. Perdeu o controle, porque os irmãos sabem que perante o tribunal, o advogado tem que manter o quê? O equilíbrio, tem que manter a ética. Mas, irmão, diante de Paulo, o advogado perdeu a compostura, disse: esse homem quase que dizia, glória a Jesus. Né? Porque, irmão, não tem bom não diante de quem está cheio do Espírito Santo. Se eu fosse você, eu dava glória a Jesus por isso. Aleluia! Quem está cheio do Espírito Santo deixa até Tértulo nervoso. O homem era orador, o homem era advogado, o homem tinha retórica, mas quando chegou diante de Paulo, ficou tão nervoso que chamou um apelido de brabo. Se perdeu. Glória a Jesus, irmão. Era Paulo ou era quem estava em Paulo? Me ajude a pregar. Era Paulo ou era quem estava em Paulo? Irmão, o homem cheio do Espírito Santo, o Tértulo, fica assim. Oh, glória a Deus. Quem me dera ser cheio do Espírito Santo. Quem deseja ser cheio do Espírito Santo, levante a mão e dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Não tem quem possa com quem é cheio do Espírito Santo. Não tem quem possa. Advogado perde equilíbrio, juiz endoida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sansão metia medo naquele povo, mas não era a compleição física de Sansão, não. Era o Espírito Santo na vida de Sansão. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Tértulo, saia da frente, que lá vai a igreja, lá vai o crente, lá vai o ungido, lá vai a ungida. Saia da frente, Tértulo. Glória a Deus, irmãos. Um homem cheio do Espírito Santo mete medo. Uma igreja cheia do Espírito Santo mete medo, irmão. Não tem quem possa com ela. É preciso vir um exército e vem um exército para perder. Vem um exército para perder. Arruma o exército, mas é perdido. Porque um homem cheio do Espírito Santo bota 1000 para correr. E 2 homens cheios do Espírito Santo botam 10.000 para correr. Aleluia, irmão. Se a igreja tomar posse dessa palavra, o que é que vai acontecer, irmão? Se a igreja tomar posse dessa palavra, aleluia, glória seja dada a Cristo Jesus nesta noite. Meus irmãos amados, todo homem cheio do Espírito Santo, o diabo se levanta contra ele, mas é preciso muito diabo, e perde. Pode vir um cão com a cambada toda, perde. Vamos ver um homem cheio do Espírito Santo chamado Eliseu, que tinha porção dobrada. 2 Reis 6, de 12 a 14. Outro homem cheio do Espírito Santo, que não adiantou exército contra ele. Não adiantou e nem adianta. 2 Reis 6, de 12 a 14, por gentileza. E disse um dos seus servos: não é rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Ô irmão, cavalos, carros de guerra e um grande o quê, irmão? Para prender quantas pessoas? Mas como é que o ministro de segurança, o ministro de defesa de um país
vai ocupar carros de guerra, tanque, se fosse hoje era tanque, né? Ocupar tanque de guerra, ocupar a cavalaria, a infantaria, o exército, para prender quantas pessoas? Um homem, mas esse homem era diferente. E vieram de noite, ainda vieram de noite assombrados. Ainda vieram de noite assombrados para prender o homem. Mas esse homem era diferente, porque esse homem, ele tinha porção dobrada do Espírito Santo na vida dele. Dê glória a Deus, se você tem pelo menos uma rapinha do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Vão ficar nervosos, vão te chamar até de peste. Vão chamar você de bexiga lisa. Vão chamar você de boba sarina. Aleluia! Glória a Deus, Deus é o Deus do céu. Vão ficar nervosos e vão chamar você de bexiga, de boba sarina. Aleluia! Dá para dar um glória a Deus bem forte, irmão? Vão chamar você de tudo que não presta. Infeliz das costelas loucas. E miserável. Amaldiçoado, desgraçado. E quanto mais eles amaldiçoam, mais Deus estende as mãos. Quanto mais eles armam exércitos, mais Deus estende a mão. Receba essa palavra profética. Não tem quem possa com a mulher. Não tem quem possa com o homem. Cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem quem possa. Aleluia, 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 aleluia. Foi um exército para prender Sansão. Foi um exército para prender Eliseu. Foi um exército para prender Jesus. Ele só se entregou porque era hora. Foi ou não foi? Mas ele disse, se eu quisesse, eu pediria a meu pai. E meu pai mandaria 12 legiões. De quê, meus amados irmãos? Eu vou me entregar porque eu quero me entregar. Mas vocês não valem nada. Porque Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, não adianta não, irmão. Vamos ver Paulo de novo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Vamos ver Atos 19, 15. Atos 19, versículo 15, irmão. Os irmãos sabem que tinha uns camaradas tentando expulsar demônio, mas não tinha vida consagrada. Vocês estão lembrados disso? Eram os filhos de um sacerdote judeu chamado Seva. Estão lembrados? Esses camaradas viram os crentes expulsarem demônios, servos de Deus expulsarem demônio, foram expulsar também. Viram Paulo expulsar demônio, foram expulsar também. Irmão, não tenha medo de imitação. Eu não tenho medo de imitação. Não faz medo de imitar a gente. Não tem. Ó, irmão, é como... existe uma empresa aqui em Maceió, que eu não vou citar o nome, que eu não vou fazer merchandise. Ela tem um molho de colocar na comida, um molho, vem um Pirex, um Pirex, que outros restaurantes já tentaram imitar. Faz até da mesma cor. Parece, mas quando você bota na comida, é diferente. Só quem sabe fazer aquele tempero é aquela empresa. É como uma empresa de refrigerante, que eu também não vou fazer merchandise. Já tentaram imitar aquele refrigerante, mas não tem jeito. Aleluia. Assim é a igreja cheia do Espírito Santo. Não adianta tentar imitar, porque o segredo não é o método. O segredo é o Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. Não adianta tentar imitar. Paulo estava expulsando o demônio em Éfeso. Apareceram uns desmantelados sem vida, filhos de um sacerdote judeu chamado Seva, que disseram, vamos fazer do mesmo jeito que Paulo faz, para a gente fundar uma igreja aqui, para crescer. Que a igreja de Paulo está crescendo, a gente vai expulsar demônio também. Glória a Deus. Aleluia. Leia aí. Aí eles foram expulsar um demônio. Saia, espírito maligno. Saia, demônio. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Está parecendo com a voz dele mesmo. Glória a Jesus. Nunca vi imitar direitinho. O diabo disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são vocês? Irmão, o diabo conhece Paulo. O diabo conhece a mulher que ora.
O diabo conhece o homem que adora. O diabo conhece quem serve a Deus e conhece quem não serve. Conhece. O diabo conhece, irmão. O diabo não é onisciente. Ele não é onisciente, mas ele é inteligente. Olha, a Bíblia diz assim, lá no livro de Ezequiel 28:3. O profeta Ezequiel diz, falando de Satanás, ele diz, tu és mais sábio do que Daniel. Ó, a Bíblia diz que Satanás é mais sábio do que quem, meus irmãos? Ora, Daniel descobriu um sonho que o rei teve e esqueceu. E Daniel descobriu. Daniel descobriu um sonho que o rei teve e esqueceu. E o diabo, a Bíblia diz que é mais sábio do que Daniel. Ele sabe tudo o que você faz. Ele sabe da sua ruindade. Ele sabe da sua língua grande. O diabo sabe. Aquele negócio que você fez para prejudicar o próximo. Você pensa que o cão não viu, não? O cão estava bem pertinho de você. O diabo sabe de gente ruim, gente sem vergonha. O diabo sabe. O diabo disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, rebanho de desmantelados, quem são? Aleluia. Aleluia. Glória. Irmão, Satanás conhece quem ora. Satanás conhece quem jejuma. Satanás conhece quem ama. Quem ama a Deus e ama o próximo. Quem ama a Deus e ama a igreja. Satanás conhece ou não conhece? Olha, ele é mais sábio do que quem? Ezequiel 28:3, que ele é mais sábio do que Daniel. É? Se não me engano, é Ezequiel 28:3. Veja aí se é, por favor. É? Leia, por gentileza. Eis que mais sábio és que Daniel. Ó, eis que mais sábio és que Daniel. Tem umas Bíblias que tem interrogação, mas a tradução não é feliz. A tradução correta é uma afirmação. Aí está falando do rei de Tiro, mas na realidade não é o rei de Tiro, é Satanás. O profeta diz, Satanás, tu és mais sábio do que Daniel. Satanás sabe, irmão. Ele conhece quem ama a Deus, ele conhece quem não ama, ele conhece quem é verdadeiro, ele conhece quem é falso, ele conhece quem é interesseiro, ele conhece quem é sincero. Conhece ou não conhece, irmão? Conhece. Né? Olha, eis que é mais sábio do que Daniel e não há segredo algum que se possa, o que, irmão? Esconder, não há segredo que o diabo não saiba. Tem gente que diz assim, eu não vou falar não para o diabo não ouvir. Mas, meu irmão, larga da tua besteira. Ele descobriu Daniel descobriu um sonho que o rei teve e esqueceu. Irmão, só no seu jeito, na sua carinha sonsa, o diabo já diz, estou te vendo. O diabo conhece, irmão. Ah, um bom psicólogo arranca ou não arranca um bom psicólogo? Um bom psicólogo, quando o paciente começa, só no paciente chegar, o psicólogo já entende. O problema desse eu já estou sabendo mais ou menos o que é. Quando ele abre a boca, o psicólogo... Olha, o diabo é o maior psicólogo que existe. Que os psicólogos não se zanguem. Glória a Jesus, né? Não estou dizendo que vocês são o diabo. Eu estou dizendo que ele é o maior psicólogo porque ele consegue arrancar, ele consegue descobrir, ele consegue tudo. Glória a Deus. Agora ele só não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior. Maior é o que está em nós. Aleluia! E glória seja dado o nome de Jesus. Quantos foram atrás de Sansão? 2, 3 ou uma multidão? 2, 3 ou uma multidão? Agora vamos chegar numa parte muito necessária. Meus irmãos amados, eles foram procurar quem? Vamos ver, versículo 9, por gentileza. Os filisteus não foram direto a Sansão. Veja só, eles não foram direto a Sansão. Eles foram a um grupo de pessoas, por favor. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Irmãos amados, os filisteus foram em busca dos judaítas, porque Sansão estava numa terra dos judeus, dos judaítas. A rocha de Etã ficava e fica na tribo que pertencia a Judá. Então os filisteus foram lá apertar os judaítas, o povo da tribo de Judá, e aí eles disseram, por que vocês subiram contra nós? E perguntaram os homens de Judá, por que subiste contra nós? E os homens filisteus responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhes fazer a ele como ele nos fez a nós. Mas eles não foram direto a Sansão, eles foram aos judaítas, ao povo da tribo de quem, meus amados irmãos? De Judá. Meus amados irmãos, que coisa terrível. Aleluia. Sansão não era de Judá.
Nós vamos entender por que Sansão era sozinho. As incursões de Sansão foram na terra de Judá. Ele começou entre Zorá e Estaol, na terra de Dan, mas depois ele foi agir no lado de Judá, contra os filisteus. E os judaítas, irmãos, não ajudaram Sansão. Não ajudaram Sansão por uma questão de egoísmo. Eles disseram, esse camarada não é da nossa tribo, também nós não vamos ajudá-lo. Irmão, eles não entenderam que Sansão estava lutando, não era por si mesmo, ele estava lutando em favor do reino de Deus. Sansão estava lutando a favor do reino, pois o povo de Judá, só porque Sansão não era judaíta, Sansão era danita. Vamos voltar um pouquinho só para refrescar a memória. Vamos ver aí Juízes capítulo 13 e o versículo de número 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, e não tinha filho. Então o pai de Sansão era de que tribo? O pai de Sansão? Dan. Da tribo de Dan. E ele estava trabalhando na região da tribo de Judá. E você vê que em todos aqueles conflitos, o povo de Judá nunca ajudou Sansão. Você sabe por que foi que as raposas ajudaram Sansão? Porque os seus irmãos da tribo de Judá não o ajudaram. Irmão, eles eram orgulhosos. Eles diziam, já que não sou eu que estou à frente, também eu não ajudo. Vocês conhecem alguém assim, irmão? Aleluia. Se você vai ser usado por Deus, você se prepare para enfrentar oposição, porque eles queriam estar no seu lugar. Eles queriam que Deus tivesse escolhido alguém de Judá, mas Deus ia escolher alguém de Judá, mas era depois. Agora era a hora da tribo de Dan. E quando Deus escolher a tribo de Dan, me ajude pelo amor de Deus. Mas eles eram orgulhosos, porque eles sabiam que tinha uma profecia que de Judá viria o legislador. Estão lembrados que houve uma profecia? Não foi assim? Quando Jacó de Dan, eu não ajudo. Então você vê aqui que Sansão estava trabalhando em Judá e os judaítas não o ajudaram em nada. Não ajudaram em nada. Foi preciso Deus usar quem? Me ajude para tocar fogo na seara dos filisteus. Foi preciso Deus usar quem? Raposas. Eu fico tão feliz com Deus, porque quando os judaítas não nos ajudam, Deus usa raposas para nos ajudar. Mas a obra de Deus não para, irmão. Eu contei para vocês algumas experiências. Estão lembrados que eu contei para vocês, a semana passada, algumas experiências? De gente que se negou a me ajudar em épocas passadas, e Deus usou outras pessoas. Deus usou pessoas até que estavam fora da comunidade, que eram contra os filisteus. Quantos homens, que só se for Jesus, porque Jesus não ajuda uma pessoa dessa. Irmãos, os filisteus foram... E por que os filisteus foram falar com ele? Olha para cá, vamos usar psicologia. Por que os filisteus foram falar com os judaítas? Porque os filisteus já sabiam. Eles moravam ali vizinhos. Eles já sabiam que os judaítas não apoiavam Sansão. Eles já sabiam. Vamos apertá-los porque eles vão nos entregar. Eles vão nos entregar, irmão. Interessante que eles tinham uma bandeira. Olha para cá. Cada tribo de Israel tinha uma bandeira. Você sabia disso? Existe uma seita que diz que é pecado usar bandeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem uma seita que diz que é pecado saudar a bandeira, é pecado hastear a bandeira. Uma seita que existe por aí afora, que anda de porta em porta. Mas a Bíblia diz que cada tribo de Judá tinha uma bandeira. E a bandeira de Judá tinha um leão desenhado. A bandeira da tribo de Judá tinha um leão. Vamos ver isso, irmãos, lá no livro de Números 2 e 12. Cada tribo tinha uma bandeira. Quando ele armava as tendas, hasteava uma bandeira, cada uma tinha o seu símbolo. E o símbolo de Judá era um leão. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. Veja o versículo seguinte. Acho que eu errei. Não é 2 e 12? Fala da bandeira. Hein? Versículo 2. 2 e 2. Foi, em vez de 12, 2. 2 e 2. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação,
assentarão as suas tendas. Então, cada tribo tinha uma, e a bandeira de Judá tinha o desenho de um leão. A bandeira de Judá, da tribo de Judá, tinha um leão, que era uma profecia sobre quem? Aquele leão, que era uma profecia sobre quem? O leão da tribo que viria. Então, aquele leão representava Jesus. Até hoje, tem umas pessoas que, quando fazem alguns desenhos, botam um leão representando Cristo. Eu não gosto muito, glória a Deus, porque um leão é um bicho tão feio. Glória a Jesus, né? Jesus é tão lindo, glória a Deus. Mas, não vou dizer que é pecado. Mas, meus amados irmãos, eles tinham um leão. Eles tinham Cristo na bandeira, mas não tinham Cristo no coração. Diga comigo, eles tinham Cristo na bandeira, mas não tinham Cristo no coração. Quando eles armavam a tenda, hasteava o quê? Quando eles armavam as tendas da tribo de Judá, da tribo dos judeus, ou dos judaítas, quando eles hasteavam a bandeira, e na bandeira tremulava a figura de um, aquele leão apontava para quem? Para o Cristo que havia de vir. Mas eles só tinham Cristo na bandeira, mas não tinham Cristo no coração. Eles tinham o leão da tribo de Judá na bandeira, mas não tinham o leão de Judá dentro do seu coração. Será que ainda hoje acontece isso? A pessoa ter aparência de religiosidade, aparência que é crente. Tem gente, irmão, que é o papagaio da irmã Minervina. Eu cheguei em São Paulo e um crente disse: pastor, o papagaio da irmã Minervina ainda vive? Eu disse: rapaz, tu ouviste? Isso ouvi, pastor, aqui em São Paulo. Glória a Deus. A semana passada eu recebi uma mensagem de um crente que estava ouvindo de novo no YouTube. O papagaio da irmã Minervina, irmão, ele aprendeu a falar língua. Ele aprendeu a dar glória a Jesus. E a irmã Minervina achava que ele era batizado com o Espírito Santo. Mas Jesus não batiza papagaio. O papagaio aprendeu a falar língua. A gente chegava lá, a irmã Minervina disse: vamos orar, pastor. Ela era crente de outra denominação, mas era uma serva de Deus, era uma serva do Senhor, ali em Delmiro Gouveia. Aí a gente ia orar. Quando ela tinha um restaurantezinho, às vezes eu ia comer lá no restaurante dela. Aí, enquanto ela preparava: vamos orar, pastor, pela comida. Quando orar, aí eu começava a orar, ela orava, e ela falava a língua, e o papagaio, falando língua. Quando terminou, está vendo? Pastor Jesus batizou meu papagaio com o Espírito Santo. Eu digo: não, irmã Minervina. Quem foi que já viu o papagaio batizado com o Espírito Santo? Pois tem gente. Tá vivo, e o papagaio está vivo. Um irmão lá de Delmiro mandou dizer: pastor, o papagaio da irmã Minervina ainda vive. Já faz 20 anos que ela morreu. Hein? Ele deve estar assistindo pelo YouTube, não é? Será que ele está assistindo o culto, irmão papagaio? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos amados, tem gente, irmão, que só tem a bandeira. Usa paletó, usa gravata, mas o que puder fazer para prejudicar, aleluia! Por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua e por causa do seu ciúme e por causa da sua inveja. Os judaítas não aceitavam que alguém da tribo de Dan estivesse à frente. E disseram: nós vamos te amarrar, Sansão. Nós vamos te amarrar. Irmãos, no avivamento aparece isso. Era bom que no avivamento só tivesse línguas estranhas. Era bom que no avivamento só tivesse profecia. Era bom que no avivamento só tivesse almas de joelho. Era bom que no avivamento só tivesse vidas se entregando para Jesus. Era bom que no avivamento só acontecesse coisas boas. Mas aqui nós estamos em um avivamento. Sansão estava cheio ou não estava do Espírito Santo? Mas apareceu gente de Israel contra ele, que não ajudava, que não cooperava, que era contrário. Glória a Deus. Então, se você vai ser usado, nós estamos doutrinando você com a ajuda de Deus, porque quando você for usado, você vai enfrentar isso. Quando você for usada, você vai enfrentar isso. E você tem que ter maturidade, você tem que ter estrutura, você tem que ter doutrina. Mas hoje Deus está lhe vacinando com a sua palavra, para você ter estrutura para vencer. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos amados, Débora passou por isso, Neemias passou por isso. Você sabe quem foi que se juntou com Sanbalate e Tobias? Sabe quem se juntou com eles? O sacerdote Eliasibe. Eu já preguei, eu não vou ler, está aqui, mas eu não vou ler. Estão lembrados que Eliasibe ficou do lado de Tobias? O sacerdote Eliasibe ficou do lado de Tobias. Em vez de ajudar Neemias, ficou do lado do inimigo. Tem gente que fica do lado do inimigo. Aleluia, porque não aceita o que Deus está fazendo na sua vida. Não aceita o que Deus está fazendo no seu trabalho.
foram os judaítas, irmãos. Não vai dar tempo, que pena. Débora também, se você ler no Cântico de Débora, no capítulo 5, você vai ver que teve tribo que não ajudou Débora. Teve várias tribos que se recusaram a ajudar Débora. E você que vai ser usado, você que vai ser usada, você tem que se preparar para isso, para a decepção. Meu Deus, eu pensei que fulano ia me ajudar, eu pensei que fulana ia me ajudar, eu pensei que aquela pessoa que eu tanto amava, eu pensei que ia me ajudar. Mas você tem a rocha. Quem tem a rocha? Quem tem a rocha, dê glória para Deus. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Diga o nome da nossa rocha. A nossa rocha é Jesus. Se os judaítas não te ajudam, Jesus te ajuda. O segredo é estar cheio. Mais alto. O segredo é estar cheio. Se estiver cheio do Espírito Santo. Irmãos amados, tem um negócio aqui no versículo 11 que não vai dar. Glória a Deus. Não vai dar. São pessoas que estão, irmão, olha, eles se conformaram com o domínio dos filisteus. Vamos ver isso no versículo 11. Vai dar tempo, só 5 minutos, e a gente terminará com a ajuda do Senhor. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Para aí, olha. Irmãos, eles chegaram lá na cova de Etã, onde estava Sansão, na caverna da rocha, e disseram: ô Sansão, miserável, tu não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Sabe o que é que eu vejo aqui? Eles estavam conformados com os filisteus dominando. E eles não queriam serem libertos. Eles preferiam ficarem sob o jugo, o domínio de quem, meus amados irmãos? Eles se acostumaram com os filisteus. Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Para que você mexeu com eles? Em outras palavras, deixe eles continuarem dominando. A gente quer ver eles dominando. Irmão, crente em Deus, querer que os filisteus dominem. Sansão, eles dominam sobre nós. Eles estavam conformados. Irmão, você sabia que tem gente que se acostuma com o que não presta? Não sabia disso, irmão? Aqueles judeus pastores, eles estavam acostumados com o domínio filisteu. Eles não queriam se ver livres. Eles queriam continuar sendo escravos. Eles queriam continuar passando fome. Eles queriam continuar pobres. Eles queriam continuar sem enxada. Eles queriam continuar sem machado. Estão lembrados que no tempo dos filisteus, eles não tinham direito a ter enxada. Eles não tinham direito a ter machado. Eles não tinham direito a ter espada. Eles não tinham direito a ter nada. E eles estavam contentes. Eles estavam satisfeitos com o domínio. Em outras palavras, eles queriam ver o reino de Deus reduzido a nada. Será que tem gente assim que gosta do que não presta? Que gosta da tragédia? Que gosta da miséria? Sansão, tu não sabes que os filisteus reinam sobre nós? Em outras palavras, Sansão, deixa assim mesmo, Sansão. Sansão, deixa assim mesmo, não mexa não. A gente prefere que os filisteus dominem, mas eu não quero que filisteu domine, eu quero que Deus domine. Quem quer que Deus domine, levante a mão e dê um glória para Deus nessa noite. Diga: eu não aceito o filisteu dominando. Aleluia! Aleluia! Exaltado seja. Quem pode dar glória para este Deus? Quem quer ver a mazela expulsa? Quem quer ver a mazela sair? Quem quer ver a mazela correr? Quem quer ver Deus reinar? Dê um glória para Deus mais forte nesta hora. Irmão, não se conforme com o mal. Não se conforme nem com o mal em você, nem com o mal na nossa igreja. Vamos ver isso na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 14. Tem uma revelação para nós encerrarmos daqui a pouco. É 1 São Pedro 1 e 14. São Pedro, cheio do Espírito Santo, ele nos dá uma revelação. Glória a Deus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
Pedro diz: irmãos, como filhos obedientes a Deus, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa. Irmão, Pedro diz que nós não devemos nos conformar com o mal. Nós não devemos nos conformar com a concupiscência. Nem em nós, nem na igreja. Quando você vê a concupiscência em você, quando você vê o mal em você, diga: bicho ruim, tu estás aqui. Bicha miserável, mas eu não me conformo com você. Eu vou brigar contra você, Filisteia. Eu vou brigar contra você, que está na minha natureza. Eu repreendo você, porque eu não aceito você dominando. Eu quero que Cristo domine. Não aceite o pecado nem em você, e nem aceite o pecado dominando a igreja. Não aceite não, irmão. Aqueles judaítas, eles estavam Você não sabe, Sansão, que os filisteus dominam a gente? Em outras palavras, Sansão, deixa assim mesmo. Era assim ou não era? Sansão, deixa assim mesmo. Nós estamos conformados. A gente está sem enxada, a gente está sem machado, a gente está sem espada, a gente está pobre, a gente está com a roupa do couro, a gente está na miséria. Mas deixa assim mesmo, Sansão, não mexa não. Mas o crente verdadeiro, irmão, ele diz: não, eu quero é que o Senhor domine. Eu quero que o Senhor domine minha vida. Eu não aceito o filisteu dominando minha alma, e nem aceito o filisteu dominando a igreja. Eu nem aceito o filisteu em mim, e nem aceito o filisteu em vocês. Nós vamos levantar a bandeira ensanguentada do Calvário contra os filisteus. Os filisteus, irmãos, eles querem dominar nossa alma, são as concupiscências. Quem é o filisteu hoje? É o paraguaio, é o chinês, é o japonês? Não, o filisteu hoje para a gente não são pessoas. O filisteu para a gente hoje são as obras do mal. São a frieza, o pecado, a desgraça, a pobreza espiritual. Os filisteus para nós são espirituais hoje. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. E se essa igreja não aceita, fique de pé. Quem não aceita filisteu dominando, fique de pé e dê um glória para Cristo maior que você já pôde dar nesta noite. Glória a Deus. Olha para cá. Há 40 anos passados ou mais, uma irmã aqui de Maceió, ela deve estar me ouvindo. Ela mora aqui em Maceió, mas já tem uma senhora de idade, mora muito longe. Ela foi passando numa igreja, ela ia para a Assembleia de Deus, para a sua igreja. Aí passou na porta de uma outra igreja que tinha aberto, uns crentes se revoltaram e fundaram uma outra igreja, na mesma rua da igreja que ela congregava, da nossa. Aí o porteiro disse: irmã fulana, venha congregar com a gente, que lá na Assembleia tem muita gente, venha congregar com a gente. Aí ela disse: não, senhor. Ela era meio positiva e passou. Ele ficou zangado e disse: quer dizer que só tem santidade lá na sua igreja? A senhora é orgulhosa, só tem santidade lá, aqui só tem pecado? Ela disse: não, senhor, eu não vou aí congregar com vocês, porque eu já estou triste com o pecado que tem na minha igreja. E ainda ir atrás do da tua. Ela disse que não ia para a igreja dele, não é porque a igreja dela era mais santa. Ela disse que não ia porque já estava triste com o pecado da nossa igreja. Aleluia, aleluia. É? Pior ainda. Irmãos amados, os filisteus dominavam e os judaítas estavam o quê? Me ajude a pregar para você nunca esquecer isso. Os judaítas estavam o quê, irmãos? Mais forte, foi fraco. Os judaítas estavam o quê? Eles queriam continuar sob o domínio filisteu. Eles não queriam libertação. Mas eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu sei que eles estão na minha alma. Todos nós temos um filisteu querendo nos dominar. Tem ou não tem, igreja? Tem ou não tem? Tem. Mas você diga: eu não aceito, eu vou pegar uma briga. Eu vou pegar uma briga com você, filisteu, você vai correr e quem vai reinar é Jesus de Nazaré. Diga glória para Deus nesta hora. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Amém? Amém? Quando lhe deixares só, o que é que você vai fazer? Hein? Cadê o tecladista? Ó Senhor Jesus.
atende a minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Vamos lá, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, atende a minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está abatida, e quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, pois tem sido refúgio para mim, meu refúgio em toda tentação. E quando a alma está abatida, e quando a alma está abatida, aleluia, aleluia, busco sempre que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Irmãos, eu estou sentindo a presença da rocha. Oh, aleluia. Quem quer ser usado? Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio no grande avivamento que Deus está para mandar sobre a terra? Levante a mão e diga glória a Deus. Pois Deus manda você se revestir nesta noite, porque haverá dias que você vai estar sozinho. Os seus irmãos vão lhe abandonar, e pasme, se juntarão com os filisteus para lhe combater. Ó Senhor Jesus, atende, atende. Necessito sim, olha aí a letra. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está abatida, e quando a alma está abatida, busco sempre que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Pois tem sido abrigo para mim, pois tem sido abrigo para mim, e o consolo em cada aflição. Todo mundo cante bem bonito. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha. Ó Senhor Jesus, atende. É a última vez, todo mundo orando, cantando e orando, dizendo: necessito sim da tua. Cante bem forte e diga: e quando a alma está abatida, pois tem sido, pode, refúgio para mim. Mais à frente um pouquinho. E o consolo em cada. Agora levante a mão e diga assim, levante a mão e diga: e quando a alma está abatida, que é
mais forte que é mais forte que eu. Senhor, eu esperava que fulano me ajudasse. Eu esperava que aquele irmão que eu tanto amei me ajudasse. Eu esperava que aquela irmãzinha que orava comigo, eu pensava que ela iria me ajudar. Mas ninguém me ajudou, Senhor. Mas eu vou para a rocha. Eu vou para a rocha de Etã. Eu vou para a rocha de Etã. Eu vou para a rocha de Etã. Quem tem a rocha de Etã? Quem tem a rocha de Etã? Aleluia! Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus? Venha, meu irmão. Glória a Deus, está vindo o Senhor para Jesus. A segunda pessoa para Jesus onde está nesta noite? A segunda pessoa para Jesus onde está nesta noite? A segunda pessoa, por gentileza. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha. Um irmão vem aqui ao lado desse senhor. E quando a alma está abatida, e quando a alma... São os dois, né? Um casal, irmãos, é um casal. Dá um glória para Deus em nome de Jesus. Que é mais forte que é. Eu vou voltando para casa feliz, porque eu tenho uma rocha maior do que a rocha de Etã. Aleluia. Orando light ligando na basuri. Aleluia. Aremanda laço e decanto iremanância alamanai. Glória a Deus. Aleluia. Romenenciando grama suiando a glória a Deus. Aleluia. Onde estão as manifestações espirituais? Onde estão os dons de Deus? Onde estão os dons de Deus? A graça de Deus, o renovo de Deus na tua vida. Tu tens a rocha de Etã. Não te decepciones. Não te decepciones, diz o Senhor, porque tu tens a rocha de Etã.